Olá, alunos, tudo bem? Bem-vindo à semana 3 do nosso curso de Ergonomia e Segurança do Trabalho. Hoje nós vamos falar sobre higiene ocupacional. Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre introdução à higiene ocupacional e vamos saber quais são os aspectos relativos aos riscos em um ambiente de trabalho. E também vamos iniciar com a primeira etapa da análise de riscos, que está relacionado a riscos físicos. Lembrando que na aula da semana que vem, a gente vai expandir para os outros tipos de análise de riscos, como os biológicos, químicos e assim por diante. Higiene ocupacional. Primeira coisa, vamos entender o que é essa definição. Tá? Segundo a Associação Norte-Americana de Higienistas Industriais, a higiene ocupacional é a ciência e arte que tem por objetivo o reconhecimento, a avaliação e o controle daqueles fatores ambientais ou tensões originadas nos locais de trabalho que pode provocar doença, prejuízo à saúde ou bem-estar, desconforto significativo e ineficiência nos trabalhadores ou entre as pessoas da comunidade. Tá? Então, nesse caso, a gente está falando que a higiene ocupacional é uma ciência que você vai fazer o reconhecimento de problemas, você vai avaliar qual é o impacto desses problemas e quais são as ações mitigadoras para fazer com que esses fatores ou não prejudiquem, você elimine do ambiente, ou você tenha um controle em cima desses problemas que o trabalhador pode estar exposto. As etapas da higiene ocupacional, então, como foi definido pela Associação Norte-Americana, ela é dividida em três partes. Tá? A primeira parte é o reconhecimento, tá, dos problemas que ocorrem. O segundo é fazer uma avaliação de como esse grau pode impactar, se ele impacta de maneira fraca, média ou moderada, ou o impacto é alto, e quais são os controles que podem ser tomados para que esse tipo de exposição não possa prejudicar a saúde do trabalhador. Bom, o reconhecimento ele é definido como o quê? Pode ser um produto que possa ter problemas, métodos de trabalho, tá? E quando a gente fala em método de trabalho, por exemplo, quando a pessoa está trabalhando em frente a um computador, tá? E ela não está numa posição adequada. Então, você é o método de trabalho dessa pessoa que não pode estar com algum tipo de problema, tá? O reconhecimento também está associado ao fluxo de processo, tá? Como que é o fluxo industrial, se isso pode dar problema, tá? Por exemplo, o seguinte, você está numa grande indústria de siderurgia, tá? E você precisa fazer uma usinagem de uma peça. Então, a partir do momento em que você pega essa peça, que você tem que levar para a usinagem, que é do outro lado do galpão, em vez de estar do lado dela, da onde a peça é inicialmente retirada, né? Então, você fez a fundição, conformou a peça, e agora você precisa fazer a usinagem dela. Se você tiver que levar até o outro lado do galpão, você pode ter o problema de ocorrer um acidente, o trabalhador tropeçar em algum equipamento e assim por diante. Pode ocorrer alguma coisa que se ele tivesse do lado da onde a peça tivesse sido inicialmente concebida, ele não teria esse problema. Então, o fluxo de processo é uma coisa que você tem que saber reconhecer. Como que a indústria trabalha e quais são os acidentes que podem ocorrer ou problemas ergonômicos que possam ocorrer nesse meio caminho quando se tem esse fluxo. Tá? Analisar as instalações, tá? Se as instalações estão adequadas, com sinalização adequada, iluminação adequada, nível de ambiente adequado e assim por diante. E também o número de trabalhadores que tem dentro desse local. Em termos de avaliação, o que vai ser feito? Tá? Vai ser feita uma determinação de riscos, tá? Saber se esse risco ele é alto, se há, por exemplo, se aquele ambiente que tem um ruído que às vezes ele é médio, mas ele é contínuo, como que isso vai afetar a saúde do trabalhador?
Ou você está em uma indústria mecânica e você tem máquinas de corte, por exemplo, que do nada você tem eliminação de... Você tem no ambiente ruídos de impacto. Tá? Então tem que determinar esses riscos que vão ocorrendo. Qual é o grau deles que pode afetar o trabalhador? Aí você vai ter que usar instrumentos para fazer medição e assim por diante. Você vai ter que fazer uma análise de dados, tá? Para poder determinar realmente qual é o nível de periculosidade e fazer uma comparação com os dados limites. Então, por exemplo, se o cara está num ambiente em que ele tem ruídos de impacto, vamos supor que ele só pudesse ficar 4 horas naquele sentido, naquele espaço. Então, você tem que um estabelecimento, que aquele trabalhador só pode ficar aquele tempo dentro do ambiente de trabalho, tá bom? Então, e é o que a gente chama de uma análise de tolerância, que é quando o trabalhador pode ficar exposto àquele ambiente sem ter danos à sua saúde. Em termos de controle, nós temos as medidas de prevenção, tá bom? Que é você tentar realmente evitar que o trabalhador tenha esse problema de saúde ou atenuá-lo. Tá? Por exemplo, você está num ambiente em que sempre tem barulho. Você vai utilizar protetor auricular. Tá? Vai proteger 100%? Não vai. Mas pelo menos ele vai ter uma vida longa muito maior. Por isso que o trabalhador ele recebe, numa situação dessa, um salário de insalubridade. Porque ele vai ter problemas de saúde. Né? Mas ele vai ser compensado por isso. Então, você fazer essa medida de prevenção de controle ou, em alguma situação, você realmente eliminar o problema. Tá bom? Então, por exemplo, você tem ali um local onde tem um cano que passa que não é subterrâneo, ele está por cima. E uma pessoa pode tropeçar naquele cano e fazer um acidente, como a gente viu no exemplo da aula passada. O que eu posso fazer? Isolar aquela área. Então, eu estou retirando qualquer tipo de problema que possa ocorrer. A outra parte de controle é uma análise periódica do ambiente do trabalhador. Tá? Então, nesse caso aí, nós temos uma análise que está sempre sendo feita com as equipes para saber se ali está tendo algum problema. Por exemplo, se aquele local que tem bastante barulho, eu retiro o trabalhador e ali eu começo a ter uma atenuação de problemas de saúde, mas eu levo para um outro ambiente, que às vezes tem um calor em excesso, tá? Então tem que fazer também análise desse segundo ambiente. Quais são os problemas que estão ocorrendo? E se um ambiente, por do nada, começa a dar problema, você tem uma máquina que começa a emitir ruído muito acima do esperado, e isso começa a fugir fora do controle, você tem que estar sempre analisando esses dados de saúde do trabalhador para saber o que está acontecendo também no ambiente. E por último, são os treinamentos, tá? Que quem trabalha em indústria sempre vai ter aquele famoso CIPAT. O que é o CIPAT? Semana Interna de Prevenção ao Acidente de Trabalho. Tá? Então, é sempre quando eles têm uma reunião semanal, uma vez no ano, para poder discutir os problemas que a empresa tem entre os trabalhadores e fazer um treinamento adequado. Bom, vamos analisar um pouquinho um ambiente como esse daqui. Tá? Quando a gente vai trabalhar, no caso, com a área de ergonomia e segurança do trabalho, é você estar de frente para a cena de onde as pessoas trabalham e tentar imaginar que tipo de problemas que elas possam vir a ter. Né? Por exemplo, por que esse trabalhador aqui ele está usando capacete? Porque ele tem estruturas acima dele, né, que possa vir a cair. Outra coisa, eu posso ter aqui trabalhadores que possam estar correndo risco de choque elétrico, porque essas máquinas aqui são de alta voltagem. Está vendo aqui atrás que nós temos uma alta luminosidade? Né? Então, seja, quem está perto desse local de trabalho, ele pode ter problema de visão a longo prazo. O que mais que a gente pode observar aqui? Nós temos esse trabalhador que está empurrando esse carrinho. Será que ele está empurrando de uma maneira adequada? Será que ele não pode ter problema ergonômico no futuro? Problemas de coluna? Olha a quantidade de máquinas que nós temos nesse galpão industrial. Dessa forma, a gente vai ver que o trabalhador vai ter problemas de ruído se ele não utilizar protetores auriculares. Tá? Então, isso daí é uma forma de como a gente trabalha com ergonomia e segurança do trabalho. Só que nesse caso, eu só estou fazendo um aspecto qualitativo, né? Para saber
o quanto esse trabalhador, se ele pode ficar exposto às 8 horas dentro desse galpão industrial, eu tenho que ir lá e com o medidor multiparâmetros, ele tem o decibelímetro, medir esses valores por um determinado tempo e fazer análise ao longo do tempo do quanto que pode chegar em cima desse trabalhador e o quanto ele pode ficar exposto. Bom, a outra parte que é responsável por essa parte de higiene ocupacional é a SESMIT. Tá? O que é a SESMIT? É o Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho. Tá? Eles são responsáveis por conhecimentos técnicos, medições e análise. É a equipe que vai trabalhar com segurança do trabalho e ergonomia. Eles são um conjunto de profissionais formado por enfermeiros, médicos e engenheiros de segurança. Tá? Então, o que acontece nessa equipe? Nós temos aqui os médicos e enfermeiros que vão receber os trabalhadores e vão fazer a anotação dos casos e tentar descobrir se aquele problema que a pessoa acabou tendo, que ele foi parar na enfermaria, se foi um acidente de trabalho, que fica altamente visível, né, porque ele vai chegar numa urgência, numa emergência, ou se é um problema, às vezes, que está ocorrendo porque é um problema ergonômico. Tá? Por outro lado, ele vai avisar quem? O engenheiro de segurança do trabalho. O engenheiro de segurança do trabalho ele já trabalha junto com a equipe do CIPA, tá? Que é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho, que é formado por pessoas que são do próprio quadro de funcionários de chão de fábrica, por exemplo, tá? E vai relatar os problemas que possam estar ocorrendo. Então, ele vai primeiro atuar com a prevenção, quando ele chega logo para trabalhar, tá? Então, vai ser implantado isso. Então, ele chega para poder trabalhar nesse ambiente de trabalho, ele vai primeiro fazer uma análise e já vai começar a fazer prevenções. E ao longo do tempo, junto com a equipe de médicos e enfermeiros do trabalho, que vão ter reconhecimento se aquele problema do trabalhador pode ser um problema ergonômico ou um problema de acidente, ele vai fazer uma adequação dos rumos da indústria em relação a essa segurança no ambiente de trabalho, uma qualidade, um bem-estar melhor ao trabalhador. Bom, então essa equipe, em poucas palavras, ela é responsável pela garantia do ambiente de trabalho saudável, com integridade física e psíquica do trabalhador. Bom, quais são os tipos de análises que são feitos, tá? Na ergonomia e segurança do trabalho? Ele é feito com a base de critério de risco. Tá? Esses critérios de risco são divididos em duas categorias, os qualitativos e o quantitativo. Os qualitativos são os tipos de risco que a pessoa pode estar exposto. E esse tipo de risco estão divididos em risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes. Tá bom? E o quantitativo é justamente o analisar o limite de tolerância que esse trabalhador pode ficar exposto. Tá? Então, você tem uma parte que pode ser eliminada já nessa parte qualitativa, tá? Que é a prevenção. E não tendo a prevenção, você não consegue evitar que o trabalhador tenha esse impacto no seu bem-estar, você pode atenuá-lo. Tá? Se não é por meio de equipamento de proteção individual ou coletivo, é você determinar um limite máximo de exposição. Tá? Por exemplo, uma pessoa que trabalha com raio-x, ela não vai trabalhar 8 horas por semana, 8 horas por dia, desculpa, os 5 dias da semana. Ele vai estar reduzido. Por quê? Porque ele vai estar exposto a um agente radioativo. Né? Então, você vai ter um limite de tolerância. Você vai trabalhar uma quantidade de horário menor, ele não vai trabalhar todos os dias da semana, ele vai estar... em relação a todos os dias da semana, eu não vou dizer com certeza se a pessoa pode trabalhar ou não. Tá? Pode ser que trabalhe todo dia. Só que ele tem uma carga horária reduzida. E, quiçá, ele tem um período de trabalho, de vida útil como trabalhador reduzida. Então, ele vai se aposentar mais cedo. Tudo isso são os limites
de tolerância ao qual ele pode estar exposto numa quantidade segura. Bom, por hoje, por essa aula, dessa primeira parte, desculpa, né? A gente vai parar por aqui. Nessa primeira parte de aula, a gente vai analisar justamente o quê? Só os riscos físicos. Esse é uma gleba maior, tá? Que vai exigir bastante horário de aula, tá? E na aula da semana que vem é que a gente vai analisar os outros tipos de riscos, tá bom? Então, vamos dar uma pausa por aí, respirar um pouco, tá? Tomar uma água e daqui a pouco a gente volta com a parte de critérios de riscos físicos. Grande abraço e até lá!